Ei, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui na Incubadora de Mulheres. Eu sou a Arielle Andrade. O propósito desse canal é fazer você crescer em Cristo, edificar a sua fé, trazer conhecimento para que você, avance na fé, avance nele, que ele é a chave de tudo e todas as coisas. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre confirmando as direções do Espírito, sabe? Arielle, eu tô sentindo que eu tenho que fazer uma coisa, que eu tenho uma sensação, mas eu quero confirmar. Como que eu confirmo a sensação do Espírito? Como eu tenho, né, essa convicção? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo para que você tenha mais clareza, para que você tenha mais firmeza, tenha mais convicção daquilo que o Senhor tem te chamado a fazer. 2026 não vai ser o mesmo. Você não precisa que andar do mesmo jeito em 2025. Vai ser uma mulher muito mais segura em 2026, andando pelo que a palavra diz sobre você, entendendo qual é a vontade do Senhor e andando na convicção dessa vontade, andando na paz, andando na graça, tá bom? Então vamos lá. É, Então, uma coisa que eu preciso avisar para você. Se esse é o seu primeiro vídeo, para você ter um entendimento maior, existe uma construção. Então, todos os vídeos anteriores aqui do nosso discipulado, eles vão complementando um ao outro. Às vezes eu vou falar alguma coisa aqui que você ainda não entendeu porque não assistiu o vídeo anterior. Mas se você não entendeu, se você quer assistir os vídeos anteriores, deixa um comentário aqui, tá? Que eu vou ter o maior prazer em te responder e te dar os outros vídeos, tá bom? Então, além dessa percepção, né, da direção do Espírito Santo que a gente falou no nosso último encontro, que essa percepção é no nosso espírito, a gente precisa ainda considerar alguns sinalizadores exteriores dados por Deus, tá? Então, o Espírito Santo, ele sempre fala conosco, mas esse falar, ele nunca vai contradizer aquilo que está escrito na Escritura. Então, a palavra de Deus escrita é a primeira confirmação da direção do Espírito Santo, sabe? 2 Timóteo 3,16 diz assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, a Bíblia, ela é o nosso guia mais confiável e o mais simples de se usar. A voz interior em nosso espírito, ela é uma experiência um tanto subjetiva e insegura, mas o Espírito de Deus, ele nunca discorda da sua palavra, né? O Espírito Santo, ele nunca vai lhe dizer para fazer algo que é condenado pela Bíblia. E a Bíblia é uma palavra que a gente precisa ler com o Espírito certo, para que a gente evite gerar sofismas nas nossas mentes. Sofisma é um entendimento errado de algo escrito, sabe? Então a gente precisa é, abordar a Bíblia com honestidade de coração, porque, pois podemos fazer com que a Bíblia diga o que a gente quer que ela diga. Então, é muito perigoso, é muito sutil. O inimigo, ele conhece a Bíblia de cabo a rabo. A gente tem Mateus 4 contando como, né, Jesus foi tentado, e ele foi tentado com a palavra. Eva foi tentada com a palavra. Então, já que ele diz isso, ou então já que é assim, se é isso mesmo. Então, as pessoas propositalmente podem procurar passagens bíblicas que apoiem o que elas creem. E isso é torcer as escrituras. Isso é criar sofismas, sabe? Então, fique longe desse lugar. Busque um aconselhamento maduro. Quando Deus fala conosco, ele vai confirmar sua direção através de algum membro mais maduro do corpo, por exemplo. A gente deve submeter as nossas impressões, né, ao discernimento de outros membros da igreja. É importante você andar com conselheiros sábios, importante você ouvir pessoas sábias, pessoas mais maduras. Porque a própria Bíblia em perdão, em Provérbios 11:4 diz que na multidão de conselheiros há segurança. Então, onde não há conselhos, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Provérbios 15:22. Então, perceba o seu espírito, porque você vai precisar ter convicção em Deus e não nas pessoas. Se você vai buscar conselhos e aqueles conselhos estão contrários àquilo que o teu espírito está testificando, você não vai ter paz para seguir o conselho. Então, gente, o carro do gás está passando. E aí é, é a confirmação do espírito em você. E você vai assumir as coisas meio que sozinhas, mas na convicção do espírito. Você precisa buscar essa convicção. Você precisa buscar essa certeza de que é isso que o Senhor quer, de que por esse caminho que Ele quer te levar. Ninguém vai te dar isso. As pessoas vão te dar conselhos com base no que elas têm na mente, com base no que elas viveram, com base no que elas sabem. Mas o Senhor tem a última palavra.
Então busca Ele de todo o teu coração. Clama a mim e eu responderei, é o que diz o Senhor. Clama a Ele e responde, sabe? E quantas vezes a gente está com medo, com dúvida, abre o coração, Senhor, eu não estou conseguindo acreditar, eu não estou conseguindo é, fazer o que o meu espírito tem pedido. Vai para Ele, sabe? Desnuda a decisão, desnuda aquilo que Ele tem pedido, no sentido de se abre com Ele para aquilo. Por que que você não está conseguindo? Você não é amada pelo que você vai fazer, pela missão que Ele está te dando, não. Você é amada porque você é filha. Não há nada que você possa fazer para ele que faça com que ele te ame mais. Nem nada de pior que você possa fazer que ele vai fazer ele te amar menos. Nada pode te separar do amor dele. Nada, nada. As nossas obras, elas são muito importantes, meninas. Guardem isso. A fé sem obras, ela é morta. A obra é uma testificação daquilo que você acredita. Então, a obra, ela é importante. A obra, ela precisa ser de ouro. Ela precisa ser de ouro, tudo aquilo que o Senhor traz para a gente fazer, para desenvolver, não vai ser feito na nossa força, na nossa direção, com a nossa capacidade. Não vai ser feito na força dele, com a capacidade dele, com a direção dele. Então, o tempo na presença com ele, a busca por ele é intensa. É intensa. Faz disso a tua rotina, faz disso o teu hábito. De todos os hábitos bons que você pode construir em 2026, o melhor deles é o hábito de ter comunhão, de entrar no teu quarto, fechar a tua porta e buscar a face do teu amado. Ele é a tua resposta, ele é a tua fortaleza, ele é o teu refúgio. É ele, nada mais, nada mais. Não exponha suas dúvidas com quem não pode te ajudar. Muito cuidado com isso, muito cuidado com isso, porque quem não chegou lá não quer que você chegue também. Infelizmente, é uma verdade dura. Então, muito cuidado com quem você pede conselho. Procure aconselhamento de líderes espiritualmente maduros que tenham uma credibilidade comprovada, tá bom? Não abre o seu coração com qualquer um. Ora ao Senhor, Pai, me aproxima de pessoas conselheiras da tua parte, né? Me dá acesso a essas pessoas. Ele vai te dar, porque ele quer o teu bem, amada. Como que a gente confirma? Outro ponto, observando as circunstâncias e a providência divina. Quando Deus vai falar para você fazer alguma coisa, fique certa de que Ele vai abrir as portas para que você possa fazer. A gente, um besouro passou aqui, por isso que Então, quando Deus ele te dá uma direção, é, sabe quando você vai no shopping que a porta abre automático? As coisas vão ficar assim. E talvez no primeiro momento não aconteçam essas portas automáticas, ainda que você tenha convicção que é para estar ali, para provar o teu coração, para provar a tua convicção. Mas as portas abrirão para que você possa fazer aquilo que ele tem te chamado. As coisas fluirão. Salmo 37, 23 diz assim: ó, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se você fica sentada esperando por uma revelação, talvez você vai ficar assim para sempre. Porque, lembra o tesouro, a parábola dos talentos? Se você fica sentado esperando revelação, você está enterrando um talento. Você precisa desenvolver ele. Se o Senhor falou que você vai pregar, desenvolva essa pregação. Não vai ser do dia para a noite que você vai ser uma pregadora eloquente que vai falar. Não. Mas com o que você tem na mão, faz. Se o Senhor falou que você vai trabalhar em escritório, que você vai ser uma secretária, seja a melhor secretária. Se o Senhor falou que você vai ficar em casa cuidando dos seus filhos, seja a melhor naquilo que o Senhor te chamou. Não fique sentada esperando algo. Moisés, quando ele foi chamado, né, embora ele tenha relutado, eu creio que cada um aqui vai relutar naquilo que o Senhor nos chama para fazer, porque a gente não vai ter capacidade nenhuma. Mas apesar de todo esse relutar, se renda à capacitação celestial que vai descer sobre você, juntamente com a missão. Deus não vai te dar uma missão sem a capacitação. Mas você precisa crer que a capacitação vai vir dele e não sua. Que você vai fazer na força dele e não no que você sabe. Porque quando Paulo disse que considerava todo o conhecimento dele como nada, é porque Cristo é muito superior àquilo que a gente sabe que pode fazer. E a gente precisa viver a palavra, viver essa experiência de deixar o Senhor ser superior
aquilo que eu posso e aquilo que eu sei fazer. Porque ou ele vai te provar que você é nada, o que você sabe não vale nada, ou ele vai te mostrar que o que ele tem é muito superior, porque a bênção do Senhor, ela não acrescenta peso. E se você começar a se mover e tá indo na direção errada, não se preocupa, querida, o Senhor vai te falar. Ele vai te falar em sonhos, ele vai te falar tirando sua paz. O Senhor não te deixa enganada. Guarda isso. O Senhor não te deixa enganada. Amém? Então, é possível que haja de diante de nós uma grande porta aberta. Mas se você não tem paz, não vá. Se é algo contrário às Escrituras, nem cogite. Pode ser algo também condenado pelo conceito de pessoas maduras. Então, ignore as circunstâncias aparentemente positivas. Busque ao Senhor. Meninas, Apocalipse vai falar que nos últimos tempos vai ter uma semente de engano muito grande. E ele não está falando ali para os ímpios, ele está falando para nós. Que no meio do povo de Deus vai ter muito engano. Então, nós, como povo de Deus, temos a palavra e o Espírito. Isso é suficiente. E eu não estou aqui é, desvalorizando as pessoas. Não, eu estou dizendo para você tomar cuidado e construir o teu caminho na convicção do Senhor. Nós dependemos de pessoas, nós precisamos de pessoas, nós crescemos juntos. Sim, sim. Mas a tua confiança, a tua certeza está no teu relacionamento com Deus, nas tuas convicções com Ele. Não no que o outro está falando, no que o outro disse. Pega o que o outro disse, pega o que você aprendeu, pega o que você está vivendo com o outro e leva para o teu secreto, para o Senhor misturar e te dar ali a convicção dele. Sabe, eu quero que você desenvolva com o Senhor antes de de mais nada. O caminho com Ele. E depois é a partir dele. Amém? Outra forma de confirmar é a confirmação profética. Então, a profecia ela é dada a alguém para confirmar algo que já foi recebido do Espírito. Muito cuidado quando você receber uma profecia de que, vamos lá, você vai mudar para a Nigéria. Alguém profetizando na sua vida que você vai mudar para a Nigéria. E o Senhor nunca falou sobre isso com você, isso nunca esteve no seu coração, né? Não receba, querida. Alinhamento com Deus é importante. Pondere naquilo que você recebe. Como que você vai ponderar? No secreto? Pega isso, ó, bota aqui no bolso. Chegou em casa, vai no teu secreto. Senhor, eu recebi essa palavra aqui. O que que isso significa? Nunca faça nada simplesmente porque alguém profetizou que você deveria fazer. Nunca. Você mesma pode ir buscar a sua direção pessoal de Deus. Primeiramente. Primeiramente, isso é muito fundamental, absolutamente fundamental. O Espírito, o qual as origina, o Espírito é que vai originar as profecias. Ele é perfeito. Mas as pessoas que declaram são imperfeitas. Ame-as. Perdoe-as. Entende? Você pode ser uma profeta. Você pode ser uma profeta. Que vai dizer, olha, Deus manda você comprar um vaso de água azul. E aí você ganha um verde. Você vai condenar o profeta porque ele fez errado? Não, ele é imperfeito. Perdoa. Perdoa. Segue sua vida. Mas obtenha a sua direção pessoal de Deus primeiramente. Então, você deve levar em conta essas três condições antes de aceitar uma profecia. A primeira, a profecia deve ser julgada em primeiro lugar pela palavra de Deus. Segundo, a profecia deve ser julgada pelo que Deus já lhe mostrou no seu próprio espírito. E terceiro, se um grupo de crentes estiver presente quando essa profecia for dada, o julgamento daquele grupo naquele momento ali é dado a respeito dessa profecia. Eles podem dar um julgamento a respeito dessa profecia. Jamais vá consultar um profeta. Jamais vá consultar um profeta. Quando você vai consultar um profeta que você vai dizer para ele por que que você está ali, ele automaticamente já vai ser, é, vamos dizer assim, ele já vai ser instigado, como você, e vai ser inferido, não é inferida a palavra, ele já vai ser contaminado pelo que você quer. É muito fácil. É muito fácil. Então, consulte pessoas sábias,
mas não vá consultar. Quando eu digo jamais procure um profeta, é no sentido de procurar o profeta para o que ele disser ser o que você vai fazer. Entende? O que você vai fazer depende do que o Senhor vai dizer a você, do que você tem no seu espírito. A palavra do profeta vai confirmar o que o Senhor já falou com você. Então você pode sim orar com uma pessoa profeta que tem um dom da profecia. Você pode orar, baseado no que você já sabe, mas não vá pedir uma palavra a ele, esperando que a palavra dele diga o que você tem que fazer, porque ele é humano. E o que eu mais tenho ensinado nesse canal, não dependa do profeta, dependa da direção do Senhor, que ele dá a você no seu espírito. E a gente tem outro tipo de confirmação do espírito, das direções do espírito, que é o quê? É a confirmação por meios extraordinários. A forma básica de Deus nos conduzir é pelo nosso espírito, ok? Porém, a palavra de Deus mostra que existem formas extraordinárias que Deus pode nos conduzir. Por meio de sonhos, né? Com José, Daniel, com José, que foi o marido de Maria, com Paulo. Então, Deus, ele é o mesmo, irmãs. E ele continua a nos orientar e a edificar através dos sonhos, tá? Então, se você sabe o significado do seu sonho, não saia por aí procurando alguém para ficar interpretando ele. Se você já sabe, né? Quando eu falo, gente, de não sair por aí procurando, é no sentido de você depender daquilo, né? Mas você pode procurar alguém para te aconselhar. É diferente quando você busca um conselho do que você buscar uma certeza. Tá entendendo? Que o Senhor te dê clareza do que eu tô te falando. Se Deus quer falar com você, ele vai fazer por meios claros e compreensíveis para você. A forma de você compreender vai ser diferente da forma que eu compreendo. E o Senhor, ele trabalha na singularidade de cada um de nós. Então, se você não sabe o significado de um sonho, já orou, apresentou o Senhor, esquece ele. Esquece ele. Entregou, esquece ele. Não fica ali amargurada por causa dele. Outra forma dele confirmar é pela voz audível de Deus. Nossa, é uma experiência maravilhosa. Quem já teve essa experiência, conta aqui pra gente, vai edificar nossa fé. Não busque experiências espirituais, né? A gente não deve ir para a presença buscando manifestação do poder, né? Mas não peça para ver ou ouvir coisa alguma, porque isso pode ser muito suscetível ao inimigo fazer. Lembra que ele pode se disfarçar de anjo bom? Então não peça, não busque uma experiência, porque o inimigo pode se disfarçar disso, é perigoso. Essa ânsia por uma experiência nova, por algo diferente, pode ser uma brecha para espíritos de engano, tá? Saiba que Deus ele pode falar de forma audível conosco ainda hoje, eu creio. Eu creio. Por favor, compartilha comigo. Se você já teve essa experiência de forma audível do Senhor, compartilha conosco aqui nos comentários, pode ser? Outra forma dele confirmar sobrenatural é através do ministério de anjos, né? Gálatas 1:8 diz que, ainda que um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Deus pode enviar um anjo para falar com você, mas esse anjo ele deve confirmar a palavra de Deus e o evangelho, tá? Caso contrário, trata-se de um demônio disfarçado de anjo de luz, como diz lá em 2 Coríntios 11:14. Então, é, guarda essas palavras no teu coração, né? Pondera nisso e você pode perceber que tudo aqui tem voltado você para te levar a mais perto dele, na presença dele. Se tem um lugar que você deve estar, é lá. É lá que você vai ter convicções, é lá que você vai ser forte, é lá que você vai ser transformado. Tá bom? Fica com Deus, minha irmã, e até o próximo vídeo.